Lucas Moura vive um drama e vai desfalcar o São Paulo por mais um bom tempo. Azedou de vez. Vamos falar sobre isso. Vamos comentar muito também sobre o empate de ontem do São Paulo contra o Red Bull Bragantino. Faço uma entrevista aí do Crespo e várias outras notícias do São Paulo pra gente trocar aquela ideia. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora aí para mais um vídeo empate do São Paulo ontem contra a equipe do Red Bull Bragantino. 2-2 aí. Querendo ou não, com aquele gostinho amargo, né? Aquele famoso empate com gosto amargo, aquele empate com gostinho de derrota aí por vários fatores, né? Mesmo com o São Paulo tomando a virada, né? Foi buscar o empate depois, mas mesmo assim tem aquele gostinho amargo de derrota, né, cara? Por alguns motivos aí bem claros, né? Pela forma que o São Paulo tomou aí o empate. Esse jogo de ontem tem muitas coisas positivas que até me surpreenderam e coisas negativas, evidentemente. O principal deles é o resultado, ainda mais pela forma que foi. Até comentei isso com vocês no pré-jogo. Em uma situação normal, você empatar com o Bragantino fora, não é ruim. Tu vai jogar com o Bragantino lá em Bragança Paulista, empatou, ok, né? Ninguém vai reclamar, né? Arrancar os cabelos porque empatou lá. Mas na situação que o São Paulo se encontra, cara, todo jogo tem que ganhar. Porque a partir do momento que tu não faz teu dever de casa, contra o Sport em casa, contra o Mirassol em casa, aí tem o Cruzeiro, Fortaleza, o Vasco, né? A partir do momento que você não faz o seu dever de casa, irmão, você vai ter que buscar pontos difíceis fora de casa, entendeu? Então um empate fora lá, no cenário ideal, né? No geral, não é ruim, mas pelo momento do São Paulo, cara, tinha que vencer o jogo, entendeu? Tinha que vencer o jogo aí. E o São Paulo começa muito bem a partida, muito bem mesmo a partida, até de uma forma surpreendente na questão de dominar o Bragantino. E porque o Bragantino, cara, antes do jogo começar, o Bragantino estava em quarto lugar e o Bragantino estava lutando nesse jogo contra o Sport Janto pela liderança, né? Chegou a ser líder do Brasileiro quando virou o jogo para cima do São Paulo, né? Então a gente enfrentou um adversário duríssimo, né? Um bom time jogando fora de casa. E até o gol dos caras, que foi aos 40 e o quê? Deixa eu pegar aqui. Foi aí aos 41 minutos do primeiro tempo o gol dos caras, né? O gol de empate, que foi o gol do Guzman Rodrigues. Até o minuto 41 do primeiro tempo, o São Paulo dominava completamente o jogo. Cara, dos dois lados. Ofensivamente, o São Paulo conseguia ter a bola, marcava pressão, né, cara? Ele conseguia roubar bolas ali no campo de ataque, pressionando a defesa do Bragantino. E, cara, quase sempre a gente levando perigo e criando oportunidades de gol. Defensivamente, o time também estava muito bem, tá? O São Paulo ali, cara, até os 41 não estava sofrendo nada, marcação encaixadíssima, tá? O São Paulo muito bem nos dois lados, ofensivamente e defensivamente. Aí por que eu falo que me surpreendeu? Porque eu não esperava um domínio tão grande do São Paulo até os 41 da primeira etapa, entendeu? São Paulo muito bem aí, dominando o jogo, né, cara, completamente até os 41. E aí que tá, a gente começa o jogo muito bem, indo pra cima, com muita intensidade, né, cara, sufocando, marcando pressão, né, um tipo de jogo e de postura do São Paulo que a gente não tá vendo. E era isso que a gente cobrava do Zubeldia, cara, tem que se impor, irmão, pode ganhar, pode perder, pode jogar bem, pode jogar mal. Isso faz parte do futebol. Agora, irmão, sempre tem que entrar em campo para vencer. Já viu vários jogos aí com o Zubeldia, que o time entrava em campo, irmão, você vê claramente para desacelerar o jogo, né, cara? Para empatar. Vários jogos no próprio Morumbi, que a gente viu o adversário chegar no Morumbi e dominar o São Paulo. O adversário chegar no Morumbi, se impor e dominar o São Paulo. O Mirassol fez isso com o São Paulo, cara. O São Paulo não se impôs, não conseguiu se impor contra o Mirassol em casa. Contra o Vasco, contra o Fortaleza, cara. Quem jogou do Fortaleza, o Fortaleza dominou o primeiro tempo inteiro o São Paulo. Entendeu? Os caras chegaram no Morumbi, botaram a bola no pé e se impôs. E foi pra cima do São Paulo, que ele jogou do Fortaleza. Entendeu? E a gente não via isso. Até ontem a gente viu uma postura, né, cara, bem diferente do time do São Paulo, indo pra cima com intensidade, marcando pressão. Gostei muito da postura aí do São Paulo. Óbvio, né, que o Crespo é um técnico muito diferente do Zubeldia, né, cara? O Crespo é um cara que gosta mais de marcação, pressão, um jogo mais ofensivo, né, cara? Um time ali mais em cima, né, cara? E é o que eu, né, particularmente acho que é o ideal, porque eu acho que é o que eu gosto de ver, né, cara? Meu time sempre pressionando, marcando pressão, aquele time ofensivo a todo momento buscando a vitória. E esse é o estilo do Crespo, entendeu? E eu gosto bastante aí
do estilo dele, muito mais do que o do Zubeldia. Daí é questão de gosto, né? Cada um tem o seu gosto, né, cara? Eu gosto muito do estilo de jogo do Crespo, tá? Aí o que acontece? O São Paulo, cara, fez o primeiro gol e tava ali, irmão, criando oportunidades. Até os 41 minutos, cara, não tinha nada do Bragantino. O São Paulo jogava bem, tava se impondo e teve a oportunidade de fazer o segundo gol, fazer o terceiro gol e não fez, né, cara? O São Paulo teve oportunidades aí de fazer gol. Você vai olhar aqui, cara, que a gente teve aí o gol aos 8 minutos da primeira etapa, né, que foi o gol aí do André Silva, né, no baita lançamento do Luciano, cruzamento lindo do Luciano aí, que deu assistência para o André Silva fazer o gol. A gente teve aqui ao 17 do primeiro tempo o Bobadilha roubando a bola no campo de ataque, que foi da pressão, né? O São Paulo sufocando ali, o Bobadilha rouba a bola ali do jogador do Bragantino, né? Ele dá o passe aí pro Luciano. Cara, não vou lembrar, eu botei aqui o Luciano, mas eu acho que, né, que não sei se foi o Luciano ou se foi o André. Se foi o Luciano ou foi o André Silva, eu acabei botando aqui o Luciano quando eu anotei, né? Acho que é o Luciano que cabeceia e o Cleiton faz aí a defesa. Aí aos 30, tá, do primeiro tempo, né, a gente teve uma ótima jogada do Luciano, né, cara, cortando dois jogadores aí no meio de campo, dando passe no lado esquerdo pro Enzo Dias. O Enzo Dias foi levando, foi conduzindo, invadiu a área e chutou cruzado para fora. Mais uma boa chance que a gente teve, né, cara, encheu o André Silva ali, né, cara, dando uma opção ali pro Enzo dar o passe, mas ele acabou chutando cruzado para fora. Mais uma boa chance que o São Paulo teve e que o São Paulo não marcou o gol. Aí aos 31 a gente tem um chute de fora da área do Luciano que o Cleiton fez, mais uma boa defesa. Aos 39 a gente teve o Luciano recebendo uma bola na entrada da área, né? Ele dá o passe pro Enzo Dias no lado esquerdo. O Enzo Dias dessa vez ele cruza para a área, né, cara? E acaba passando aí pelo André Silva, né, cara? Foi um lançamento forte do Enzo Dias. O André Silva se jogou na bola, não conseguiu chegar na bola, né? Foi mais uma boa jogada que o São Paulo conseguiu criar aí com o Luciano, Enzo Dias, mas o André acabou não conseguindo aí finalizar. E vocês veem, cara, até aí só deu o São Paulo e aos 41 saiu o gol, né, cara, do Bragantino, cobrança de escanteio, né, cara, passa por todo mundo, né, cobrança foi no lado direito, passa por todo mundo, a bola sobe lá pro lado esquerdo pro Guilherme Lopes, né, cara, ele cruza e o Guzman Rodrigues, com toda a liberdade do mundo, cabeceia, né, cara, no meio ali ele tava ali no meio do Arboleda e do Ferrarese, né, cara, nenhum dos dois conseguiu chegar e o Guzman ali com muita liberdade conseguiu empatar o jogo aí 1-1, foi o primeiro lance perigoso do Bragantino no jogo, né, cara, então é aquele negócio, futebol é injusto? São Paulo dominando completamente o jogo, criando chance, teve chance de fazer o 2-0 antes, mas tem aquele negócio, o futebol tem o seu lado que ele é sim um esporte injusto, mas não é só injustiça. Tem a parte da incompetência, né, do São Paulo. Se o São Paulo fosse mais competente, tinha feito o segundo gol antes do Bragantino empatar, né, porque chance para isso teve. Né? Então tem a parte da incompetência e da inoperância, né, cara, do São Paulo na hora, irmão, de finalizar e fazer o segundo gol, né, cara. Tipo assim, pô, deu até um desânimo na hora porque tu fala, pô, o São Paulo domina o jogo, cria chance. Primeiro lance perigoso dos caras, os caras fazem um gol, né, cara? Então, realmente, foi muito complicado. Aí, depois que o Bragantino empata, aí o jogo muda completamente. O São Paulo entra em parafuso, o Bragantino ali no primeiro tempo ainda cria mais umas 2, 3 oportunidades de gol. Teve gente de virar ainda no final do primeiro tempo o jogo Bragantino, tá? E o jogo muda completamente, cara. Pra mim é muito simples o que aconteceu. São Paulo aí, cara, que não ganha tem não sei quantos jogos, time beirando a zona de rebaixamento, né? Mudança de técnico, o técnico foi demitido, chegou um técnico novo, jogador machucado, tipo assim, tudo dando errado pro São Paulo numa fase terrível. O time jogando bem, cria oportunidade, não faz. Os caras vão lá e um lance faz o gol, é óbvio que tem aquela frustração, né? Os caras claramente sentiram o gol do Bragantino e depois o Bragantino, como eu falei, teve a oportunidade aí de fazer o segundo gol ainda do primeiro tempo. Né? O Bragantino terminou o primeiro tempo. Melhor, se o São Paulo dominou o primeiro tempo todo, basicamente até os 41 minutos, o Bragantino depois do gol termina aí o primeiro tempo. Melhor, o São Paulo claramente sentiu o gol. Né? Para mim foi isso. Para mim o São Paulo claramente ele sentiu o gol do Bragantino. Aí vamos pro intervalo e do mesmo jeito que o São Paulo, irmão, terminou o jogo em parafuso depois que tomou o gol, voltou pro segundo tempo do mesmo jeito. São Paulo voltou, irmão, perdido no pagode. Marcação ali toda errada, todo mundo... A marcação do São Paulo ali, né, na hora do segundo gol, todo mundo perdido, né, cara? Teve um lance, né, que teve aquele bate-rebaixo no gol da virada, irmão. Pô, tinha um jogador do Bragantino, 3 jogadores do São Paulo em cima de um jogador só do Bragantino,
né? Todo mundo perdido no pagode, marcação, irmão. Irmão, os caras não sabiam nem onde é que tava ali, a verdade é essa, né? E o São Paulo voltou muito mal pro segundo tempo, muito mal, né? Aí teve esse bate-rebate na área aí, onde teve um jogador do Bragantino e 3 do São Paulo no meio, a bola sobra, né? Pra quem foi o jogador? Deixa eu pegar aqui. Foi o... cadê o nome dele? Cadê? Foi o... Caramba, não anotei aqui o lance, cara. Foi o Herta, né? Acho que foi o Herta que fez aí o gol. Foi o Herta. Onde é que eu tirei o Herta? Hurtado, né? Onde é que eu tirei o Herta? E é Hurtado, né? Que foi o jogador do Bragantino. Bate, rebate na área. O Marcos Antônio tira ali, né, cara? Meio de qualquer jeito pra afastar a bola. Bola sobe pro Hurtado. Ele finaliza, cara. Tipo assim, eu não sei nem onde é que não sei nem se aquela bola é no gol. Ele finaliza, irmão. Bola baixa no Alan Franco e mata completamente o Rafael. Aquele tipo de jogo que tu olha e tu fala, cara, inacreditável. Quando é pra dar tudo errado, dá tudo errado. Naquele tipo de jogo tu fala, cara, inacreditável. Cara, São Paulo jogando bem o primeiro tempo, teve gente que fez o segundo gol, aí toma empate e toma o segundo gol do jeito que tomou, né, cara? Chute cruzado lá no bate-rebate, aí bate no Alan Franco e mata completamente o Rafael, né, cara? Sem nenhuma chance de defesa. Aí depois que o Bragantino faz o 2-1, né, cara, o São Paulo, né, ficou um pouco mais com a bola ali. A primeira grande chance que a gente teve de empatar o jogo foi numa bola ali que o Luciano acabou perdendo, né, cara, que foi um lance que o Marcos Antônio taca a bola no lado esquerdo, né, ele dá o passe pro Oscar na área, o Oscar dá o passe pro meio, né, o Luciano acaba finalizando para fora, o Luciano meio desequilibrado ali, né, foi a primeira grande chance que a gente teve, foi uma ótima jogada criada do São Paulo, mas o Luciano acabou aí não fazendo gol, né, essa jogada foi aos 14 do segundo tempo. E aos 18 saiu o gol, né, cara? Que também numa jogada muito bem construída aí que foi, né? Um cruzamento do Marcos Antônio, né? Uma ótima jogada dele no lado esquerdo, ele leva para dentro de fundo, cruza com a perna esquerda, né, cara? O Luciano dá ali uma bicicleta, uma puxeta ali, né? Pra área, joga pra área e o André Silva faz o gol aí para empatar o jogo 2-2. Depois que o São Paulo faz o 2-2, São Paulo sentiu que deu uma cansada, né? O São Paulo sentiu um pouco ali o jogo, né? O Bragantino começou a ficar um pouco mais com a bola. Aí falta não, né? O Bragantino ficou mais com a bola, né? Aí teve uma chance aqui, outra ali. Depois o São Paulo retomou também a posse de bola, o ritmo de jogo. Também teve algumas chances ali para poder fazer o gol. Teve um chute do Alisson de fora da área que o São Paulo teve chance de fazer o gol. Teve um chute do Rodriguinho que entrou no segundo tempo de fora da área também, que ele quase marca um gol. Teve uma cabeçada do Ferreirinha também em cima do Cleiton, que o Cleiton acabou defendendo, né? Então o São Paulo teve chance ali. Acho que no geral o São Paulo jogou melhor. Gostei da atuação, né? Falando de desempenho, no geral, gostei. No geral, achei que o São Paulo jogou melhor do que o Bragantino. Tá? Como eu falei, teve os seus períodos ali. O Bragantino também teve um momento que estava melhor. Mas acho que no geral, se for pegar o todo, eu acho que o São Paulo jogou melhor, né? Acho que o São Paulo jogou melhor. Aí, cara, assim, o ponto, como eu falei, o ponto negativo é que a gente teve aí um empate com um jogo que a gente, no primeiro tempo, a gente dominou completamente o primeiro tempo e teve gente fazer o 2-0 até o 3-0, que não seria nenhum absurdo, né? E a gente toma o gol no finalzinho, depois de tomar a virada, né, cara? Isso aí é a parte negativa. A parte positiva é que os times jogou bem em questão de desempenho e que a gente vê que tem de onde tirar, né? Quando a gente criticava o Zubeldia, cara, que o time jogava mal, que o time tinha atuações terríveis, é porque a gente sabia que o time podia jogar mais como jogou ontem, né? Teve os lados negativos, mas o time jogou bem, a gente viu que o time pode jogar mais. E é isso que a gente queria, o time jogou bem. Infelizmente acabou que não viu o resultado, que era o principal, né, cara, pra gente sair daquela parte de baixo da tabela, mas eu acho que dá pra gente esperar coisas positivas aí pros próximos jogos. O próximo jogo é o Corinthians e tem que ganhar de qualquer jeito. Pode ganhar, irmão, tem que ganhar de um gol de pênalti, com um gol roubado, com um gol de mão. Que é isso, cara? Meu irmão, não tem papo não. Tem uma situação que tem que ganhar de qualquer jeito, não tem jeito. Tem que ganhar o jogo de qualquer maneira. Os times que estão ali atrás do São Paulo tem jogos a menos. Mas então não tem margem, irmão, para empatar, tem que ganhar. Tem que ganhar, tá? A gente teve aí, rapaz, uma mudança inesperada na escalação. A gente teve a mudança do Luciano voltando, né? Começando como titular, que era esperado. Comentamos no pré-jogo. Ferrarese entrando no lugar do Sabino também foi confirmado aí. Mas teve ainda outra mudança que foi mais surpreendente, que foi simplesmente o Alisson indo para o banco, né? E a dupla de volantes aí sendo Marcos Antônio e Bobadilha. Por essa ninguém esperava, né? Não tinha saído nenhuma informação sobre isso.
mas o Crespo fez essa mudança aí e foi muito bem, né? O Rafael aí acho que não teve culpa no gol, foi ok, nos gols aí foi ok, né? Foi ok. Ferrares, eu vim criticando o Ferrares, mas achei que ele fez um bom jogo, não achei que ele comprometeu. Arboleda, um monstro, partidaça do Arboleda, jogou pra caramba. Alan Franco fez um bom jogo também. Cedric, o Cedric teve alguns lances bons, outros ruins, né? Tanto que no gol do André Silva, que foi o primeiro gol, né? O Luciano recebe a bola do Bobadilla, né? Num lançamento, numa bola longa do Cedric pro Bobadilla, né? O Bobadilla dá o passe pro Luciano, o Luciano dá assistência pro André, então teve alguns bons momentos ali o Cedric, mas teve alguns também que ele foi bem mal, né? Acho que se for pegar todo mundo, ele foi o mais abaixo, né? O pior foi o Cedric Soares aí. A dupla de volantes, Marcos Antônio e Bobadilla, gostei muito, tá? Achei que os dois fizeram um ótimo jogo e gostei bastante mesmo, fiquei muito surpreso com o desempenho dos dois. Oscar, não achei que o Oscar jogou mal, mas achei que ele foi pouco participativo, achei que ele tem que participar mais. Enzo Dias fez um bom jogo, Luciano, partidaça do nosso camisa 10 que estava suspenso contra o Flamengo e voltou ontem, partidaça, jogou muito, muito, muito bem, cara, baita o jogo dele aí e dando 2 assistências, e o André Silva foi bem, né, cara, tem que falar, o cara fez 2 gols, aí não dá pra criticar ele. O Crespo achei que foi bem, cara, gostei que o Crespo fez, o time dele coletivamente funcionou, o time dele teve organização, teve o time aí funcionando coletivamente. A partir do momento que o seu time não funciona coletivamente, aí é culpa do técnico. Quando funciona, irmão, o técnico fez o trabalho dele. Agora, se o Enzo Dias pega a bola e chuta para fora, se o André Silva não alcança a bola, né? Aí, irmão, não tem o que fazer. Aí, irmão, ali é a execução, a qualidade, né, da finalização dos jogadores. Aí é a responsabilidade total dos jogadores. Para mim, o Crespo foi bem, fazendo mudanças radicais, que foi tirando o Alisson, e o time funcionou assim, muito bem. Alguns pontos negativos. Tem que fazer alguns ajustes ali defensivamente. Em vários momentos ali, cara, principalmente na segunda etapa, a gente viu, cara, o Bragantino tava com a bola, irmão, perto da entrada da área ali. Os jogadores do Bragantino já estavam no mano a mano com a zaga do São Paulo. Achei que faltou um pouquinho mais de pegada dos volantes do São Paulo. Vocês vão lembrar que Marcos Antônio e Bobadilla, os dois são segundos volantes, né? Nenhum é primeiro de aquele pitbull, aquele camisa 5 de marcação, né? Então tem que fazer um ajuste aí, nisso aí, né? Mas é isso, cara. Agora vai enfrentar o Corinthians e temos que vencer de qualquer jeito. Não tem o que fazer, cara. Tem que ir pra dentro aí e vencer, tá? Vamos para a coletiva aí do Crespo, rapaziada, olha aí. Em seu retorno após cumprir suspensão contra o Flamengo, Luciano foi um dos destaques da partida, tá? O Crespo falou o seguinte sobre o Luciano, abre aspas. O Luciano é muito perigoso, um camisa 10 perigoso, mas ao mesmo tempo vai por todos os lados. A sua força é isso. Temos que entender como podemos jogar com o Luciano, fecha aspas. Realmente ele é muito perigoso, né, cara? Jogador muito importante, decisivo. E ontem fez um excelente jogo, cara. Muito, muito bem o jogo dele. Deu 2 assistências, participou do jogo, veio buscar o jogo, finalizou de fora da área, participou de outras jogadas do São Paulo que acabou não resultando em gol. Mas, cara, partidaça dele aí. Muito importante a volta dele. Muito bom que ele não jogou, ele acabou que não jogou do Flamengo, né? E voltou ontem. Muito bom que ele voltou jogando bem, né? Porque a gente vai precisar bastante dele aí, tá? Sobre a posição do São Paulo na tabela, bem próxima da zona de rebaixamento. Abre aspas para o Crespo. Normal que a gente deve nos preocupar. A realidade é que estamos e temos que lutar para sair dessa situação. Espero, acho e acredito que vamos sair cedo, mas temos que lutar até o final. Temos talento e vontade para sair o mais cedo possível, mas temos que estar prontos para lutar até o fim. Na apresentação, eu fui muito claro. O ideal era pegar o time em primeiro, em segundo, era o ideal. Mas o São Paulo precisava e eu estou aqui, com todas as dificuldades que sabemos que vamos enfrentar. Vai ser difícil, mas estamos aqui e confiantes, fecha aspas aí, para o Crespo, né, cara, sobre a situação aí do São Paulo na tabela, né? Ontem, cara, a gente viu a atuação do São Paulo, achei que o São Paulo fez um jogo, né, bem melhor do que eu esperava. Né, cara, assim, o São Paulo não vai cair, o São Paulo vai sair dessa situação, a gente vai vencer jogos, uma hora a gente vai voltar a vencer, a gente não vai só empatar e perder para sempre, uma hora vai voltar a ganhar, né? E o São Paulo não vai cair, cara. Sinceramente, pra mim, na minha cabeça é muito claro, a situação é muito difícil, tem que ganhar jogos, mas pra mim é muito claro que o São Paulo não vai cair, entendeu? Tem que ligar o alerta, tem que se recuperar.
Mas, cara, não vai, cara. Como ele falou, tem talento, os caras se mataram ontem, tu vê que os caras não estão de sacanagem, todo mundo correndo, se matando. E o time tem qualidade também. E a gente vai sair, né, cara, desse momento aí ruim. Sobre o clássico aí contra o Corinthians, tá? Ele falou o seguinte, abre aspas. Vai ser bonito. A ideia é respeitar o torcedor que vai ao jogo. Como? Jogando o jogo. É a maneira que eu acho que temos de respeitar o Morumbi. Jogando em casa e jogando bem, com muita intensidade. Sabemos o que significa jogar contra o Corinthians. Eu sei, fecha aspas. Né? Então o Crespo aí bem consciente desse jogo de sábado, né? Sabe o tamanho da importância do jogo, porque o São Paulo precisa vencer para subir na tabela. E além de tabela, de pontos, é um clássico contra o Corinthians. Né? Um jogo que tem um significado gigantesco que mexe com a torcida. Então o Crespo, né, nessa declaração, ele sabe muito bem aí o que significa esse jogo pro São Paulo, em todos os aspectos, né, cara? Tu pode ser campeão, o jogo não pode valer nada, pode ser com reserva, mas um clássico, irmão, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, é um jogo diferente, né? E tem a parte que o São Paulo tá mal, que tem que fazer os 3 pontos, e tem a parte que é um clássico. Então, irmão, é uma final de campeonato sábado aí que o São Paulo tem que vencer, né? Aí foi perguntado para ele também, de novo, né? Foi perguntado isso para ele também contra o Flamengo, e perguntaram ontem de novo, que foi a questão do Lucas, né? Irmão, ele foi direto e reto e jogou de novo a responsabilidade para a diretoria, que eu acho que é o correto, né? Quem tem que falar a questão do Lucas é a diretoria. O Crespo acabou de chegar, né? Quando o Crespo chegou, o Luciano, o Lucas já estava machucado, então quem tem que falar isso é a diretoria, e não fala, né? Foi perguntado sobre o Lucas e o Crespo falou o seguinte, abre aspas. Para mim é fácil, eu falo do jogo, sou o treinador. Acho que é importante colocar ordem nas coisas. Parte médica tem que falar com o doutor. De mercado tem que falar com a diretoria. Se quer falar do jogo, eu falo. É uma questão de ordem e de respeito com as posições que cada um tem no clube. Não é contra o jornalista. Entendo que você quer informação, mas não é aqui. Você é jornalista, não eu. É o seu trabalho, não o meu. O meu é fazer a equipe jogar bem e sair da situação incômoda. Você sabe. Não me comprometa aqui, fecha aspas, direto e reto, sem papas na língua, é isso, ó. Lucas vai falar com o médico, o mercado, a diretoria, tô aqui para falar do jogo, entendeu? Aí até falou, né, que o cara é jornalista, que ele quer saber da informação, isso também é verdade, né, o jornalista no direito de fazer a pergunta, porque o cara tem que perguntar, fazer a pergunta ali para ter uma resposta. E, de novo, ele não quis falar da situação do Lucas, né, cara? Pra mim, também aí, eu entendo os dois lados. Entendo o jornalista perguntar e entendo a forma que ele respondeu, cara. O Lucas tá nessa situação aí de lesão tem muito tempo, ninguém sabe o que acontece com ele. E quem tem que falar sobre isso é a diretoria, cara, não é o Crespo. Né? Não dá pra gente jogar a responsabilidade pro Crespo, então gostei muito dessa declaração dele, que ele foi direto aí e reto, né? Aí, rapaziada, o que acontece? Sobre o Lucas, né? Sobre o Lucas. O Léo Lepre, tá, que foi o repórter aí de campo do jogo de ontem de São Paulo e Bragantino, segundo o Léo Lepre, né, que é o repórter da Globo, o Lucas deve ficar aí de fora por mais 2 semanas, tá? Há que deve voltar contra o Bragantino, há que talvez volte contra o Corinthians, nada disso. Segundo o Léo Lepre do GE, ele deve ficar aí cerca de 2 semanas aí desfalcando o São Paulo. 2 semanas por enquanto, né? Porque é capaz de passar 2 semanas e ele dá mais 1 semana, mais 2, mais 1 mês. É um negócio inacreditável, ninguém sabe o que acontece com ele. Ninguém sabe o que acontece com ele. E, cara, a diretoria não dá uma entrevista, né? Não se pronuncia, ninguém fala nada. Nem sequer solta informação para a imprensa, né, cara? Pro GE, pro UOL, pro Blog do São Paulo, informando, né? Para algum jornalista e para algum portal a situação do Lucas, também não acontece isso. Ninguém se pronuncia de nenhuma forma. É uma situação obscura, é a do Lucas. Ninguém sabe o que acontece com ele. Entendeu? Aí ele tava treinando aí, né, cara? Na semana passada ele tava treinando normalmente com grupo sem restrição. Aí você fala, postando foto do cara treinando com bola, né? Aí a torcedor pensa, pô, o cara tá treinando, São Paulo postou foto dele treinando com bola e não vai pro jogo contra o Flamengo, aí fica de fora contra o Bragantino, e agora mais 2 semanas fora, né? Porque a diretoria não se pronuncia aí, né, cara? Não deixa claro a situação aí que tá. O Lucas vive uma situação dramática, né, cara? Porque o cara nesse vai e vem, né, tinha se machucado contra o Palmeiras, ficou um tempão sem jogar, voltou, ficou 3 jogos no banco, entrando no segundo tempo, depois se machucou de novo.
A gente achou que ele já ia voltar quando o Flamengo não voltou, quando o Bragantino não voltou, quando o Corinthians não vai voltar, daqui 2 semanas só que ele deve voltar. E olhe lá, né? Vamos ver aí o que acontece aí com o Lucas, que é o nosso melhor jogador, né? E faz uma falta aí gigantesca pro time do São Paulo, né? Essa é uma situação bem óbvia, né, cara? E a diretoria, cara, não fala nada, né? Os caras não se pronunciam aí. Como eu falei, acho que o repórter, né, ele tá ali para fazer a pergunta, para trazer informação pro torcedor. E, cara, sim, achei que o Crespo também foi direto e reto, né? Foi direto e reto e jogou a responsabilidade para a diretoria. Não dá para pegar essa situação do Lucas e jogar pro Crespo. Ah, que o Crespo quer falar. É óbvio, cara, que o Crespo sabe a situação do Lucas, né, cara? O Crespo tá lá todo dia, conversa com a diretoria, com o médico. O Lucas, é óbvio que a situação atual do Lucas, o Crespo sabe. Mas quem tem que se pronunciar sobre isso é a diretoria, porque é uma questão polêmica, né? Polêmica aí. Já tem muito tempo que ele tá fora, deve tá vai e vem aí, se machuca, volta agora, não volta, aí tá machucado, aí depois tá treinando, mas também não volta a jogar, cara, um negócio assim, irmão, literalmente obscuro aí, e a responsabilidade é da diretoria. Não dá pra gente jogar isso aí pro Crespo, né? Ah, que o Crespo não quer responder, ah, que ele sabe não quer responder, cara, se ele não quer responder, irmão, por algum motivo tem, né? Algum motivo aí tem, e ele jogou pra diretoria que eu acho que é correto. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.